Taigor Jank com mais informações do Inter. O que o presidente Alessandro Barcelos interrompeu lá os donos da bola para trazer de informações, de novidades, hein, Taigor? Tudo começou, Calvi, quando a gente trouxe a informação e o João Batista Filho apurou essa informação sobre detalhes do assédio que o Flamengo está fazendo em cima do Pedro Henrique, tá? Atacante que trocou de empresário ao longo das últimas semanas. Ele agora é assessorado pelo Fernando Neto. Fernando Matos ou Fernando Neto? Agora Fernando Matos. Fernando Matos, obrigado, o Ribeiro Neto. Eu acho, Fernando Matos. É isso aí, acertei. Acertei. Acertamos. Tá, é Fernando Matos, exatamente. É isso aí, acertamos. Me confundi aqui. Fernando Matos é o empresário do Pedro Henrique a partir de agora, Ribeiro. E ele, recebeu uma sondagem do Flamengo, tá? O Flamengo fez uma proposta salarial, inclusive para o Pedro Henrique, de R$700 mil por mês. E o Inter, obviamente, fez um plano de ação para as possibilidades, né, que surgem a partir desse interesse do Flamengo. E o JB trazia a informação de que, caso o Pedro Henrique batesse o pé e resolvesse que quisesse sair do Inter, o Inter não aceitaria menos de 4 milhões de euros pelo jogador. Esse é o preço mínimo que o Inter aceita para conversar sobre o Pedro Henrique. E aí depois a gente pode até falar um pouco sobre o que esse valor representa para o Inter e também para o Flamengo. E durante o Donos da Bola, o presidente Alessandro Barcelos enviou uma mensagem para o Leonardo Meneghetti, dizendo que, em primeiro lugar, o Inter não recebeu nenhuma proposta oficial pelo Pedro Henrique. E que qualquer coisa diferente disso seria especulação por pessoas que não têm o mesmo interesse, não têm interesses em comum com o Internacional. O presidente ainda relatou que a multa rescisória do Pedro Henrique para o mercado nacional é de R$380 milhões e que a multa do Pedro Henrique para o mercado externo é de 60 milhões de euros. Então, um valor bem acima, né? Bem alto e impagável praticamente. O Inter não tem interesse em vender o Pedro Henrique e não recebeu até o momento nenhuma proposta oficial pelo jogador. Foi isso que relatou o presidente Alessandro Barcelos. Eu não encaro, Ribeiro e Calvin, a mensagem do presidente como um desmentido da nossa informação, porque uma coisa eu acho que não influencia na outra. De fato, o Inter não recebeu nenhuma proposta do Flamengo, exatamente porque a proposta ela foi para o Pedro Henrique. As conversas e o assédio do Flamengo, por enquanto, foi diretamente ao Pedro Henrique, na tentativa exatamente de demover o jogador ou de convencer o jogador a querer atuar no Flamengo. E aí, aquela escala de fatores necessários que eu venho falando nos últimos dias. Qual o primeiro passo que precisa acontecer para o Pedro Henrique jogar no Flamengo? É o Flamengo querer. Isso existe, é informação. Qual seria o segundo passo? O Pedro Henrique querer. Se isso acontecer, o Flamengo quiser e o Pedro Henrique quiser, tem que ainda o Inter querer vender o Pedro Henrique. Então, essa escala ela já bateu da primeira para a segunda, porque o Pedro Henrique não quer, ou pelo menos até o momento sinalizou que não pretende jogar no Flamengo, e pretende jogar no Internacional. Então o presidente tem um posicionamento institucional também forte em cima disso, dizendo que descarta completamente a possibilidade de venda ou de negociação pelo Pedro Henrique. O Inter quer o mais rápido possível fechar a novela dessa história. E houve, e aí é uma outra informação, paralelo a tudo isso, houve um contato da direção do Internacional com o Pedro Henrique, a fim de tentar resolver essa história, a fim de colocar um ponto final nessa, não novela, mas nessa sequência de notícias relacionadas ao assédio do Flamengo. E o que se disse nessa reunião? Exatamente se apurou e ficou colocada a par as propostas que o Pedro Henrique recebeu, o assédio do Pedro Henrique e principalmente o desejo do Pedro Henrique de permanecer no Inter, que é um desejo do jogador. E a partir disso a conversa ela fica praticamente encerrada. Ainda assim, existe o interesse de conversar para uma melhoria contratual pensando na próxima temporada. O Pedro Henrique pode ganhar um aumento nessa história. Ele ganha no Inter R$300 mil por mês aproximadamente. O Flamengo fez uma proposta de 700 mil. Óbvio que o Inter não vai chegar a esses 700 mil, mas o Inter pode aumentar um pouquinho o salário do Pedro Henrique. Essa é uma das possibilidades dentro desse turbilhão de notícias envolvendo o atacante nos últimos dias. O fato é que não vai ficar como tá, né? Alguma coisa vai acontecer, né? Não fica como tá, Ribeiro, até porque o Pedro Henrique ele tem contrato somente até o final do ano que vem. E a tendência sempre foi
de que esse contrato ele tivesse alterações, tá? O Pedro Henrique, por exemplo, tem cláusulas que vai atingir para que tenha o contrato ampliado. Isso deverá acontecer. Então, não foge muito daquilo que estava sendo previsto, a possibilidade de ampliação contratual, também com um reajuste salarial. Bom, vamos ver, né, o que vai acontecer, né? O fato é que o Inter me parece estar ligado na situação, né? Tá ligado no que pode acontecer, né? Claro, ligado no que vai acontecer, atento ao mercado, atento às possibilidades. Isso não influencia na compra do Wanderson, por exemplo, tá? O Inter está executando a compra do Wanderson, 4,5 milhões de euros, e pretende ter os dois na temporada do ano que vem. Tá bem.